Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. 22 de agosto, né? Ainda bem que passou esse dia 21 de agosto, porque complicado. A gente que é botafoguense é supersticioso, não tem jeito. Olha que eu adoro o número 21, né? Remete inclusive o nosso título de 89, né? O nosso título de 89. Mas ontem o dia foi complicado, vou até abrir aqui para vocês. O meu dia, né, começou da pior forma possível. Graças a Deus não aconteceu nada, mas assim, me envolvi num acidente de trânsito, né? Uma moto bateu no meu carro, destruiu a parte de trás do meu carro. E ali naquele momento, nossa cabeça botafoguense, né, depois de passado ali toda aquela tensão ali do acidente, felizmente o motociclista que causou o acidente não se machucou, né? Isso é o mais importante. Eu estava com a minha noiva no carro também, não nos machucamos, foi só um susto. Mas naquele momento a nossa cabeça, né? Eu já pensei, não vai dar bom em Quito, né? O dia começou já de uma forma muito ruim, né? Mas enfim, deixando isso um pouco de lado, vamos falar do jogo, né? E da eliminação do Botafogo, né? Óbvio que passa pelo planejamento ou o péssimo planejamento que foi esse ano, né, do Botafogo. O Botafogo, ele chega ao fim de 2024, né, o seu ano mais glorioso em termos de conquistas, né, campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, né, tricampeão do Brasileiro, e começou em janeiro, né, aquela incerteza, a saída do Arthur Jorge, não se achava um substituto. Mas tem calma, o ano só começa em abril, né? Vamos com calma, essas Copas não são importantes, perdemos o título, a Supercopa contra o Flamengo, né, de uma forma até bizonha, né, com o Leiria como técnico interino. Depois, na sequência, em fevereiro, perdemos o título da Recopa Sul-Americana, né, um título que o Botafogo só tinha disputado uma vez ainda, né, em 93, há muitos anos atrás, 93, 94, né? Depois que a cachorrada tá brava, depois que ganhou a Conmebol, disputou com São Paulo, um jogo lá no Japão, enfim, um início de ano muito problemático, né? Um carioca horroroso, e aí veio a chegada do Paiva, né? Chegada do Paiva, que nunca foi uma unanimidade, né? Nunca foi, mas a gente torce sempre pelo Botafogo, pelo projeto. Eu pelo menos sou assim, né? Não sou aquele cara do quanto pior, melhor. Torço para que dê certo. E apesar de todos os pesares de um início de Libertadores muito ruim, conseguimos a classificação. Um jogo bom, né? Acho que foi o único jogo ali que fez lembrar o Botafogo do ano passado. Acho que eu não estou exagerando, aquele jogo derradeiro, né, contra a Laú, no estádio Newton Santos. Ali o Botafogo, o Igor Jesus tem uma atuação ali, masterclass, né, e o Botafogo consegue a classificação no limite, tal qual foi ano passado. Então, querendo ou não, a gente fica com aquela sensação de... Agora me deu um mal-estar aqui, deu até uma vontade de espirrar, na verdade. A gente fica com a sensação de que, poxa, algumas coisas lembravam ano passado, que também a classificação na primeira fase foi difícil, né? Ainda com o Arthur Jorge ano passado. Enfim, vem o Super Mundial. E aí que eu quero falar uma coisa para vocês. Tomara que eu esteja errado, né? Tomara, porque ainda temos aí 4 meses pela frente. Mas dá a impressão que o título do Botafogo em 25 foi a nossa vitória contra o PSG, né? Que foi brilhante, incrível, enorme, né? Não estou diminuindo a nossa vitória contra a principal equipe do mundo, né? O campeão da Champions. Parece que ali foi a nossa conquista, né? O Botafogo atingiu ali um momento mágico, inclusive de dedicação dos jogadores em campo, de luta, né? Para conseguir, né, uma vitória que era muito improvável, né? Era muito difícil de acontecer. Conseguimos. A própria classificação também entra nesse rol, né, dos títulos do Botafogo em 25. De novo, não estou diminuindo, acho que foi incrível. Passamos ali um mês de junho sensacional por conta
dessa classificação que era até improvável, né? E aí depois, né, caiu por terra ali diante do Palmeiras, deu no que deu, culminou na demissão do Paiva. Chega o Ancelotti filho, né, o David Ancelotti, e assume o Botafogo, né, na verdade até foi o Caçapo que dirigiu, mas assume o Botafogo naquela vitória de 2-0 contra o Vasco, há cerca de um mês e pouquinho atrás. Aquilo foi metade de julho, né? A gente está aqui caminhando para o final de agosto, então não chega a 45 dias o tempo do Ancelotti. Por isso que eu acho que não dá para a gente botar na conta dele, né? Não estou passando pano, mas não dá para botar na conta dele a péssima preparação do Botafogo, né? O péssimo planejamento até aqui. Mas o Botafogo contratou muita gente para repor as peças, beleza, mas contratações que de um modo geral não encaixaram, né? Tuco Correia, a menos que tenha uma modificação muito grande, né? Tô pegando ele como exemplo, mas, né? nada específico. É um cara que entra ali, acho que mais preocupado com o penteado dele e sem sangue, né? Arthur Cabral, coitado, também não dá nem para culpar ontem, porque parece que ele treinou só 20 minutos, por isso que ele não começou jogando. Mas acho que nem pegou na bola ontem. Enfim, como disse o meu amigo Depp, né, a fórmula que o Botafogo encontrou no passado, jogadores altos, fortes, né, Luiz Henrique, Júnior Santos, foi jogado no lixo, né? Foi jogado no lixo esse ano. O Botafogo acabou ficando com uma equipe de jogadores, não é que nada contra os baixinhos, né? O Montoro foi uma grande contratação, só que de repente você tem um Arthur, tem um Montoro, né? Tem jogadores de menor estatura, né? Agora com o Danilo deu uma compensada ali, mas também chegou para a vaga ali do Gregory. Então, assim, Savarino, né, que é outro baixinho que a gente tem, então acabou que ficou uma equipe fragilizada, digamos assim, na parte física, que hoje é tão importante no futebol, não é só técnica, né? Falei de jogadores que são habilidosos, o Montoro, super habilidoso, um jogador que a gente deposita muita esperança. Savarino, a gente sabe do potencial do Savarino, né? Arthur, muitos altos e baixos, né, mas é um jogador que tem as suas qualidades, mas o Botafogo trocou, né, a forma, né, a forma que deu certo ano passado, e esse ano naturalmente não deu certo. Difícil, gente. Nesses jogos contra a LDU, que a gente já sabia desde antes do Mundial, que seriam dia 14 e 21 de agosto, o Botafogo jogou 13 segundos, né? Foram 180 minutos de bola rolando, ou mais com os acréscimos, e o Botafogo jogou 13 segundos, eu me arrisco a dizer. Ontem no finzinho, né, o Jefinho, quem diria, foi o sopro de esperança, inclusive conseguiu a expulsão, né, de um jogador da LDU ali num drible, e que acabou tomando ali uma pancada ali do Caicedo. Então, assim, se alguém chegasse pra gente há um mês atrás, 2 meses atrás, e falasse, olha, a esperança de gols do Botafogo, de classificação em Quito vai ser o Jefinho, isso já daria o panorama. Porque o Jefinho, que tem suas qualidades, é um jogador que quando quer jogar, sabe jogar, e mostrou isso. Até no jogo da ida também entrou driblando, enfim, aquele estilo dele que hoje no futebol parece uma raridade, né? Quem sabe driblar, quem vai para frente, objetivamente. O Jefinho no último ano foi o exemplo do não atleta, né? Teve a lesão, claro, a gente não pode culpar isso. Foi autor daquele gol importantíssimo lá contra o Universitário, né? Na campanha do ano passado, mas ficou um ano fora, né? E o Jefinho tá na noitada, Jefinho não quer mais jogar futebol, Jefinho, né? As notícias, não estou dizendo que é isso, mas na cabeça do torcedor era isso, o Jefinho era a última das opções. E aí, quando vem o confronto com a LDU, é o cara que mais mostra serviço. Então, ótimo, para o Jefinho é ótimo, tomara que ele recupere o bom futebol dele,
mas mostra o quanto que o restante do Botafogo decepcionou, né? O restante do Botafogo decepcionou, né? Claro que a gente tem sempre um Barbosa ali impetuoso, lutando, né? Cada dividida, se negando a entregar, né? Enfim, a desistir do resultado. Ainda teve aquela infelicidade com o lance que ele disputa ali com o jogador da LDU, a bola raspa, né? Ali na perna, dá para ver até o calção mexendo tal do jogador da LDU, e a bola seria um tiro de meta e o Bandeira dá o escanteio. Isso foi outra coisa também ontem que eu vi, assim, isso aí tem uma cara de que vai dar M, né? Vai dar M. E de feito dali surgiu o lance do pênalti do Marlon Freitas, que foi aquela coisa, tô botando a mão para trás, mas não tô ainda com a mão para trás, né? Do Marlon. E é isso, gente. O Textor fez um texto, eu vi agora de manhã nas redes sociais, dizendo que é um tipo de dor diferente que a gente está sentindo, que a gente, enfim, não esperava isso agora, mas que ele confia no técnico, né? Ele confia nos homens, né? Os jogadores. Vamos seguir aí disputando. É um momento instável, né? Do Botafogo, de muita instabilidade, tanto, né, na área dos bastidores da política do Botafogo, da SAF, da Eagle, da área, John Textor, Marinakis, a coisa toda. A gente sabe o quanto que isso aí tá nos preocupando, né? Mas a gente estava ali alimentando o sonho do bi da Libertadores. Esse sonho acabou, a LDU vai enfrentar o São Paulo, enfim, e a gente vai ter que se reacostumar aí a ver pela televisão, né, as finais da Libertadores. Teremos um novo campeão, enfim, torcer aí para Estudiantes, ou não torcer para ninguém, enfim, deixar a coisa rolar. O Ancelotti, depois do jogo, falou, né, nitidamente que os objetivos agora do ano são G4 no Brasileiro e o título da Copa do Brasil, um título inédito, né, um título que nós não temos, queremos muito ganhar. Talvez, se vier, né, acho que salvaria o ano, né, o título da Copa do Brasil. São dois objetivos aí, que é o que a gente tem por hora. Semana que vem já tem Botafogo e Vasco, pelas quartas da Copa do Brasil. Tem que mudar, muita coisa tem que mudar, muita coisa tem que melhorar, né? E o Botafogo precisa realmente, né, John Textor principalmente, né, rever os conceitos para a gente já, de certa forma, né? 25 não acabou, tem essas duas competições pela frente, a gente tem que terminar bem o Brasileiro, né? Estamos em quinto lugar, atingir esse objetivo do G4 e a Copa do Brasil ir pelo título, até porque o caminho não é tão difícil assim, né? Passando pelo Vasco, pegamos o vencedor de Fluminense ou Bahia, e numa final aí, de repente, Cruzeiro, Galo, sei lá. Então não é um caminho tão complicado, né? E aí a gente, quem sabe, quebrar esse tabu, né, de não conquistar a Copa do Brasil. Mas, óbvio que 26 já começou, né? Já que a gente se acostumou, como disse o Textor, com o gostinho de ganhar uma Libertadores, e a gente quer estar de novo na Libertadores, a gente quer estar de novo na Copa do Brasil do ano que vem, que a gente nem isso tem vaga, por conta do Carioca, né? Péssimo, horroroso. E temos que reagir rápido, é isso, temos que reagir rápido. É inaceitável que numa fase eliminatória, com o nível de investimento, a grana que foi colocada na mesa e que tem sido dado todas as melhores condições, né? E tá certo, o Botafogo tem que dar as melhores condições para os seus atletas. É voo fretado, é hotel Sheraton, como o Botafogo estava lá em Quito, né? Tem que dar as melhores condições. O Lonier cada vez melhor, né? Tudo isso tem que ser dado. Mas também os resultados em campo têm que vir de acordo, né? O que eu digo, a eliminação, perder faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, teve esse erro do Bandeirinha, beleza, mas é inadmissível que em 180 minutos, uma disputa que a gente começou ganhando por 1-0, né? Gol relâmpago, The Flash, 13 segundos, o Botafogo não tenha jogado mais bola, né? Jogou ali só aqueles 13 segundos. Quando a gente saiu decepcionado semana passada do Newton Santos, 1-0 ali, tudo bem, ganhamos, era fundamental vencer,
mas era para ter aberto uma margem maior. A gente já sabia que lá em Quito o bicho ia pegar, ia ser muito difícil, que tinha que ter feito o resultado em casa, não fez, né? Mas de qualquer maneira, mesmo só com aquele magro 1-0, a atuação de ontem foi muito difícil torcer para o Botafogo, né? Foi muito difícil torcer, porque não conseguia ter uma troca de passe ali, uma sequência de passe em todo o jogo ali. Era erro atrás de erro. A gente entende que tem altitude, a gente entende das condições, mas foi assim, abaixo, né? Abaixo do que se podia esperar, muito abaixo. É isso aí, pessoal. Tô gravando aqui, minha semana ainda tá complicada. Ontem, né, não consegui gravar e vamos em frente, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima.